A linguagem corporal dentro do audiovisual não consegue esconder aquilo que o seu roteiro minimamente tentou ocultar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de como fazer uma gravação com que a sua linguagem corporal expresse a mesma coisa daquilo que você está falando. Sabe, eu vi essa semana, acho que faz algumas semanas atrás, um vídeo de uma empresa que fez alguns vídeos para contar sua história e tudo mais, e eles foram gravados em um ângulo em que a pessoa estava sentada numa cadeira de frente para a câmera. E a forma com que ela ficou sentada naquela cadeira, porque a câmera pegava mais ou menos a altura do tornozelo até um pouco mais da cabeça, a forma com que ela ficou ali sentadinha fazia ela parecer que ela estava encolhida. Eu até fiz uma brincadeira aqui com a equipe, parecia que ele estava num piniquinho. E isso fazia com que, por mais linda que fosse aquela história, por mais bacana, aquele posicionamento, aquele enquadramento dele fizesse com que a mensagem parecesse mais fraca, ela parecesse mais encolhida, não era uma coisa tão real, ele tava com medo daquilo que ele tá falando. E pra mim, isso foi um sinal muito claro de como a linguagem corporal influencia muito, mais até do que às vezes o próprio roteiro. Afinal, a nossa comunicação ela é feita com uma porcentagem bem maior de outros tipos de linguagem do que só a fala, né? Então, pra mim, isso me marcou bastante. E como que isso muda o jogo? Como que eu vou fazer para que isso não aconteça comigo? Para que quando as pessoas olhem para mim no vídeo, saibam que eu tô tranquila, saibam que eu tô segura naquilo que eu tô falando. Essas técnicas de linguagem corporal, elas nos ajudam. Então, por exemplo, se eu tô com postura, a minha postura ela precisa ser firme. Ela não precisa ser de soldado. Costas e vou falar desse jeito e tal, porque isso faz com que a gente tire a atenção do que a gente tá falando e enrijeça tanto o nosso corpo que a mensagem ela deixa de ser uma mensagem fluida. Então sim, é preciso ter postura, mas não uma postura forçada. Por isso, a primeira dica que eu vou dar pra você que quer começar com essa área de vídeos e tudo mais é a seguinte: faça exercícios físicos. E eu não tô nem falando a respeito de questões corporais, eu tô falando de postura. Quando a gente faz musculação, é mais fácil com que as nossas costas fiquem retas, sem forçar, sem fazer com que elas fiquem muito não naturais. Então a postura ela fica mais natural, é mais fácil se permanecer com postura, né? Outra coisa que é muito doida, assim, que eu acho muito louco, é que gestos e cenários, a posição da câmera, eles não podem falar mais alto do que a sua mensagem. Isso é um problema muito comum. Quando as pessoas querem tanto falar que assim, ó as mãozinhas vão lá pra cima e vão pra baixo e puxam. E a mensagem, seja lá qual for a mensagem, ela se perde. E isso faz com que você perca mensagens boas, perca mensagens importantes. Isso até no Instagram, em outras redes sociais especificamente, quando você vai gravar e tem aquela coisa ali que a gente fala do rock, né? Que são os primeiros segundos que você tem que atrair a atenção do teu ouvinte, da tua audiência. Às vezes esses gestos de mão, eles já se tornam tão extremos que a pessoa já pula o vídeo. Então ela nem ouve o que você tá falando, ela simplesmente passa o vídeo porque não faz sentido para ela ter absorver aquela mensagem de uma forma natural, porque não é uma linguagem real, não cria conexão. Conexão tem a ver com fluidez. A forma com que eu tô fluindo a minha mensagem é a forma com que eu vou me conectar com a minha audiência. Então essa fluidez ela tem que vir de forma natural e isso é bem bacana. Uma coisa muito interessante, às vezes muito difícil também de acontecer, é olhar para a câmera. Quando a gente olha nos olhos de alguém, a conversa se torna mais verdadeira, mais sincera. Por mais que, mas eu tô num vídeo, a pessoa tá do outro lado, será que ela tá me olhando? Sim, ela tá te olhando, ela olha pra você como se você estivesse falando com ela numa videochamada, ou como se você estivesse na frente dela. Então olhar pra câmera, às vezes é estranho, porque você tá olhando pra uma bolinha o tempo todo, essa bolinha tá ali parada te olhando estática. Olha pra ela, fixa a mensagem e faz de conta que você tá falando com alguém, de forma sincera. Então essa prática de olhar direto para a câmera
ajuda muito no processo de gravação, de conteúdo e tal, porque as pessoas sentem também maior conexão com você. Se você tem dificuldade de olhar para a câmera, eu já tive isso no passado. Eu não conseguia ficar muito tempo focada na câmera porque eu achava que a câmera tava, sei lá, tava muito parada, não conseguia, não era uma coisa bacana. Eu simplesmente botei um adesivo no entorno da câmera, tomando muito cuidado para ela não tapar nada assim, mas um adesivo que me fizesse eu olhar, eu observar. E aí me chamava a atenção, era tranquilo para mim, eu consegui despertar mais essa coisa de olhar direto para a câmera. Então, olhar para a câmera é assim muito importante e sim, te ajuda na comunicação corporal, porque você cria aquela conexão. Se você fala com alguém normal, assim, pessoalmente, e você não olha nos olhos dessa pessoa, é esquisito. Parece que você tá escondendo algo. E quando você tá olhando no celular, às vezes você tá com a câmera frontal, você tá se olhando. E você tá tão preocupado com se olhar que esquece a sua mensagem. Então olha pra câmera, foca na sua mensagem e aí você faz o seu vídeo, faz a sua gravação. Outra coisa muito comum de acontecer é a pessoa ter um ritmo físico diferente do ritmo da voz, da fala. Uma vez eu vi um vídeo de uma menina que ela falava baixinho, porque ela queria trazer essa coisa assim mais profunda, espiritual, e as mãos, e a mão vinha, e a mão voltava, e aquela voz entonada, mais baixa, para falar aquele tom, ela sumia no meio daquele monte de movimentos para tentar, eu acredito que tem a ver com tentar fazer com que exista uma sinceridade, forçar uma sinceridade na conversa. Então, era muito complicado prestar atenção no que a pessoa estava falando e era muito mais fácil você sair. A grande questão não é a pessoa não gostar do que ela tá vendo, tá? A grande questão é que ela vai fechar o seu vídeo. Então, se você não tem uma comunicação corporal e uma fala que conecte, também tem a parte de ter um conteúdo bom, mas isso é coisa para outro vídeo. Mas essa comunicação corporal, essa segurança corporal, essa movimentação de todas as partes do seu corpo em alinhamento com a sua voz, a pessoa fecha. E aí quando fecha o vídeo, você perde a audiência. Se perde a audiência, perde a visibilidade, o número de views. Quanto menos tempo você está sendo visto no vídeo, menos as redes sociais propagam o seu conteúdo. Então é importante que a pessoa fique ali por mais tempo. E isso faz com que você seja um grande responsável por conquistar, por cativar no vídeo. E todas as suas armas são necessárias. Isso que a gente faz às vezes, tem movimentos que fazem com que você cative alguém ou se conecte a alguém com intenções diferentes. Dá um exemplo. Quando você bota a mão no rosto, você fala assim, você vai ver isso acontecer normalmente quando a pessoa tá tendo um date, quando tá tendo um encontro. Aí ela olha pra alguém apaixonado, porque é uma forma de você romantizar aquilo que você tá falando. Quando você tem uma mensagem mais firme, mais operacional para deixar com essa mesma equipe, então é necessário que você pense em movimentos mais exatos. Mãos viradas para cima, tá? Essa questão da mão virada para cima, por que na política o político fala assim toda hora? Porque tem a ver com verdade. Então se você fica sempre retraído, ou cruza os braços, ou tem alguma coisa ali que trava as suas mãos de se movimentar para cima com exatidão, indicando algo, você acaba fazendo com que a mensagem se torne menos valiosa, menos verdadeira, menos importante. E aí você perde a audiência também. Eu falei um monte de coisas. Eu acredito que tudo tem um início, tá? Tem outras técnicas, outras coisas importantes que a gente pode ressaltar, mas essas específicas que eu comentei, da postura, estar posturado em frente à câmera, cuidar com o seu enquadramento, não ficar com o enquadramento que apareça muito a perna. Se for fazer isso, tem que ser muito bem feito para que permaneça tendo autoridade sem te encolher. Escolhe uma cadeira bem confortável, sem que vá lá para trás também, que isso é péssimo. Tenha essas características, essas qualidades do teu ambiente. Então, postura, ambiente, olhe nos olhos, veja na câmera, faça com que essa câmera tenha sentido estar falando com uma pessoa. Cuide do cenário que está atrás de você, suas movimentações extremas, não extremas, ou se tem a ver com a sua personalidade, mantenha, mas de forma natural. Então tudo isso vai fazer com que exista mais fluidez
na sua mensagem. E por fim, o seu ritmo corporal, o seu cérebro, sua boca, sua língua e seu corpo funcionando todos na mesma velocidade. E isso vai te ajudar muito a ter mais segurança, ter mais capacidade de desenvolver o teu assunto, o teu conteúdo na frente de uma câmera, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Se você gostou, segue aí no canal, ele é novo, vou precisar de seguidores. Se você quiser compartilhar também com alguém que tá com essa dificuldade e pode desenvolver melhor, curte também o nosso canal para que a gente possa crescer e quem sabe se tornar algo grande. Todo começo é pequeno, mas todo crescimento é feito em conjunto, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!